Bom, agora a gente vai falar com José Niemeyer, que é coordenador de Relações Internacionais do IBMEC, do Rio de Janeiro, para entender um pouquinho mais sobre o cenário político que se desenha para 2023. Boa tarde, professor, seja bem-vindo. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Diogo. Como vão vocês? Feliz Ano Novo e um abraço aos assinantes. Feliz Ano Novo para o senhor também. Professor, esse governo começa aí com 37 ministros, né? É bem mais do que no governo anterior. Ele não corre um risco de ficar muito inchado e a máquina não pode ficar muito lenta e pesada com tantos ministros? Pode. Talvez 37 ministérios seja um número um pouco demasiado, comparado à última administração de Jair Bolsonaro. Agora, esse governo, Cláudia, ele vai ter um foco, principalmente nos primeiros 90 dias, um foco muito forte nas questões ligadas à agenda social. É importante, porque isso estava no discurso do candidato Lula, né? A questão social. E também em função de tudo que aconteceu nos últimos anos no Brasil e no mundo. Tanto do ponto de vista de projetos sociais do dia a dia, como do ponto de vista da macroeconomia. Retomar a macroeconomia, mas também com uma perspectiva social. Isso, inclusive, vai impactar na questão do gasto público, a gente já vem discutindo. E quando você tem um projeto de governo muito voltado às questões sociais, você acaba tendo que ter maior capilaridade nas políticas públicas. Você, por exemplo, não pode, na minha perspectiva como cientista político, você não pode que o Ministério da Economia ou o Ministério da Fazenda trate de todo e qualquer projeto ligado à área social ou mesmo à área produtiva. Você tem que ter um sistema ministerial, né, um organograma ministerial que atinja políticas públicas variadas, principalmente aquelas políticas públicas na área social. Vou dar um exemplo. O Ministério da Pesca, por exemplo. O Ministério da Pesca, eu moro no Rio de Janeiro, né? Para o povo carioca e fluminense e para outras cidades costeiras, é um ministério fundamental. E ele não é um ministério que vai definir maior ou menor exportação. É claro que você vai ter a gente sempre espera que o Brasil seja um grande exportador de pescado, né? Mas não é esse o ponto. É porque a pesca envolve um grupo enorme de pequenos pescadores, de empreendedores ligados à pesca. Então, esse é o exemplo. O Ministério da Pesca é um ministério que pode acabar tendo um papel também de fazer política social quando você pensa no pequeno pescador, naquele pescador mais artesanal. Então, eu tenho a impressão que esse número de ministérios, além também de adequar toda a questão política, principalmente esse é o motivo, adequar os arranjos para a governabilidade dentro do presidencialismo de coalizão no Congresso, também tem esse caráter de você mostrar que você vai atingir políticas públicas variadas e principalmente aquelas políticas públicas ligadas a grupos sociais. O governo Lula, ele tem essa característica, Cláudio, ninguém, eu acho que duvida disso. É um governo que ele foi eleito com forças políticas variadas, esse é o primeiro ponto, mas também foi eleito com grupos sociais variados também, indígenas, sindicalistas, operariado, é sempre assim. O PT, desde que foi fundado, Cláudia e Diogo, desde a década de 80, vocês eu acho que não participaram desse período, são muito novos, mas desde que o PT foi criado, ele é um partido ligado a movimentos sociais variados. Né? Aqui não vou também entrar em juízo de valor se o PT até perdeu um pouco essa energia ligada aos movimentos sociais, mas ele ainda tem uma fundamentação como partido político ligado aos movimentos sociais. Então, na hora que você monta o ministério, além do apoio político que você precisa a partir da feitura do ministério, da organização do ministério, você também precisa atingir movimentos sociais muito variados num país também muito variado como o nosso, de muita diversidade. No Ministério da Cultura a gente viu isso. Eu não conhecia a ministra da Cultura, a senhora Margarete, se não estou enganado aqui o nome, não conhecia, mas é porque tem aí um movimento de cantores, de artistas, mais de setores específicos da área da cultura que pressionaram por uma representante ligada a esses grupos artísticos. Então, essa é uma diferença muito clara do governo Bolsonaro para o governo Lula. O governo Bolsonaro
é um governo mais enxuto, ele chegou ao poder de maneira mais enxuta do ponto de vista dos apoios que ele tinha que prestar conta. Lula não. Lula chega, até porque é o terceiro mandato, e depois de um período complicado para o PT e para Lula, ele chega tendo que fazer um arranjo ligado aos movimentos sociais muito grande, um arranjo sistêmico, e aí o organograma do novo ministério, acho que representa isso. Bom, o senhor falou aí da Margareth Menezes, nova ministra da Cultura. Ela tem, além de ter essa relação bem estreita com com as pessoas da cultura, ela também tem um trabalho social bem importante lá na Bahia, né, em Salvador. Uma pergunta agora sobre o novo governo é do Diogo Schelp. Professor, boa tarde. Professor, a gente lembra que o Fernando Henrique Cardoso era, às vezes, chamado, né, de maneira... enfim, jocosa e tal, por alguns humoristas de viajando Henrique Cardoso, porque ele viajava e projetava, tentava levar essa projeção internacional do Brasil. Lula viajou ainda mais, né? Lula foi conhecido por um ativismo diplomático bastante intenso. A gente vê que, a partir de agora, isso deve voltar. Há, inclusive, já uma viagem marcada de Lula para a Argentina, né, para uma reunião da CELAC, e, obviamente, ele já disse, né, que o Brasil vai buscar novamente esse protagonismo. Esse ativismo diplomático, ele traz benefícios para a população brasileira? Quer dizer, quais seriam esses benefícios e quais são também os riscos? Diogo, excelente sua pergunta. Eu escrevi um artigo há muito tempo atrás, quando estava na Universidade de Coimbra, como professor visitante pelo IBMEC, e agora esse artigo, eu estou reescrevendo esse artigo, será lançado num livro que nós estamos organizando no IBMEC, que fala, eu chamo que no governo Lula você tem geralmente, nos dois primeiros mandatos, Cláudio e Diogo, e agora isso deve continuar, você vai ter 3 políticas externas. Você vai ter a política externa do presidente Lula. O presidente Lula gosta de fazer política externa, ele gosta do que nós chamamos de diplomacia presidencial. Até porque isso tem a ver com o perfil dele. O presidente Lula é um político vaidoso. Acho que ninguém tem muita dúvida disso. Faz parte do carisma, do perfil de vaidade dele, ainda mais vencendo a eleição, ele fazer política externa também. Então vai ter a política externa de Lula, né? Ele gosta dessa projeção da imagem dele no sistema internacional, junto aos países, às organizações internacionais, os organismos. Depois vai ter a política externa do Partido dos Trabalhadores. E aí vai ser a política externa do Partido dos Trabalhadores. É o segundo vetor da política externa, Cláudio e Diogo, que é voltada para uma tentativa, Diogo, de mudar a ordem internacional. Porque para membros do Partido dos Trabalhadores, tradicionais, para a intelectualidade que ainda existe no partido, ela diminuiu muito, né? Os intelectuais perderam muito poder no PT nos últimos 20 anos, mas ainda existe um grupo mais intelectualizado que acredita que existe uma ordem internacional muito hierarquizada. E eles querem sempre quebrar essa ordem internacional, por exemplo, fazendo acordos com países que também questionam a própria ordem internacional, por exemplo, os partidos que formam os BRICS, né? Então, essa segunda maneira de fazer política externa, uma política externa do partido. E aí, em terceiro lugar, Diogo, tem a política externa do Ministério das Relações Exteriores. Então, nós vamos ter 3 vetores de política externa. Isso é muito comum na administração, principalmente de Lula, porque com a presidente Dilma, ela não fazia política externa, ela é diferente, ela não tem essa agenda própria dela como liderança à época, como presidente, fazer política externa. Praticamente, a política externa em Dilma ficou muito à margem do processo de desenvolvimento. Então, Lula vai ter 3 políticas externas ao governo Lula. A dele, a do partido e da chancelaria brasileira, com o chanceler Mauro Vieira.